Ao fundo, a música Alegria, de Cirque du Soleil. Por que eu iniciei esse vídeo assim? Para retratar o circo da vida. E talvez uma das imagens que mais reflita isso, ilustrativamente, é essa foto. O Papa atual absorvendo, ou melhor, abençoando, o nosso atual presidente. Para alguns, inocentado. Para outros, ridicularizado. E para outros ainda, um culpado. Mas aqui temos, dentro dessa pesada ilusão dos sentidos, uma reflexão. Vamos colocar bem diretamente, sem exceção, algo bem sincero e visível. Seria como um verme julgar outro verme por absorver podridão. Então, como pode um ser humano de carne e osso, com as mesmas fragilidades de outro, abençoar outro, perdoar ou culpar? Então, o tema desse vídeo será a Maia das Maias, a matéria e seu comportamento, a ilusão da culpa e do perdão, do amor e do ódio, da alegria e da tristeza e aplicação da gratidão. Perceba, essa foto aqui é departada de todo partidarismo, de quem é certo e quem é errado, de quem é esquerdo ou direito. Temos ditos populares muito importantes até dentro dessa questão de que está certo ou errado, que é assim, um deles, perdoo, mas não esqueço. Então quer dizer que não perdoou. É claro isso, porque memórias são fantasmas. Se são fantasmas, não existem. Não tem vida. E um fantasma tende a morrer como aquele que o contempla, que também se tornará um fantasma. Mais um dito, pouco mais sensato. Somente Deus perdoa. Exatamente. Apenas aquele que se doa pode perdoar. A etimologia de Maya, tanto é ilusão no sânscrito, quanto grande em aborígena das Américas. Mas grande ainda é uma ilusão, talvez uma das maiores. Quanto maior a perna, maior o tombo. Vemos isso na história da grande civilização maia, que desapareceu como por encanto, como se nunca tivesse existido. Então perceba, tudo isso aqui está falando de nossa vida. Voltamos para o perdão. Perdão é doar além. Aceitação. Culpa é escape. Desculpar ainda é fugir da responsabilidade. Fugir daquilo que realmente se fez. Mas se confunde culpa com responsabilidade. Culpa não é ela, na verdade. Porque uma coisa é você se responsabilizar, outra coisa é você se desculpar. Desculpar é fugir daquilo que você já fugiu. É escape. Então vamos aprofundar um pouco mais aqui. Quem te interrompe lá fora está retratando todas as anteriores interrupções que você aplicou e você interrompeu de sua própria visão ver o que você interrompeu lá fora. Nessa ilusão de separação, que alguém está lhe atingindo. Perceba, quando você atira uma bola em direção à parede, ela tende a voltar para você. Quem jogou a bola? A parede? Evidente que não. Até uma criança perceberia.
Então vamos lá. O verdadeiro perdão é perda de identificação. É nem mesmo considerar uma agressão. Senão ainda, perdão se configuraria como um julgo hierárquico, separatista, entre um réu e um juiz. Vai colocar um em cada posição, talvez um mais abaixo, sendo espisioteado, e outro sendo elevado. Como se não estivessem na mesma linha dos olhos. Um colocado mais abaixo, como já foi mencionado, e um mais acima. Não haveria respeito, que seria igualdade, peito a peito, pleito a pleito. Ré espectro, dois olhos nivelados, vendo outra vez, compreendendo melhor. Culpa e ainda seguida de perdão também são conceitos. Portanto, também são maias, ilusões. As coisas e seus efeitos e os eventos não são culpáveis, só estão acontecendo. É somente vida se realizando, do jeito dela, e suas possibilidades, dentro da experiência. Dentro de suas distintas qualidades, como no espectro de cores, acontecem em tonalidades distintas. Não conflitam, se misturam sem choque, gerando uma nova cor. Se uma cor conflitasse com outra, seria pelo medo de morrer, de deixar de existir, de perder a sua identidade ao ceder-se a outra. Mas em síntese, a consciência de todas as cores deseja se tornar o branco, uma cor só, se unir num só tom e se complementarem na inevitável complementação. A luz só aparece com o rendimento de todas as cores juntas. Ela só acontece ao juntar-se os opostos. Como há geração se haver um casal de opostos? Repetindo, como haver geração sem haver um casal de opostos? Em comum, união. Só na oposição. Ela é que fortifica e afirma a individualização. Como um casal que separa, onde dois são culpados, um não pode julgar. Sente falta da oposição depois, para se reafirmar. Pois se não há ninguém para te dar razão, ou contrariar sua razão, você não tem afirmação. E não tem com quem ter expressão. Dois guerreiros se entediarão com tanta energia para guerrear e não houver o estímulo da oposição seguida de rejeição. Como nas cores, todas as tonalidades juntas sempre formarão uma única cor. Uma cor só é monótona. Não expressa tudo. Por exemplo, vermelho, magenta e verde gera a curativa cor violeta. Vemos aí a cor de Saint-Germain, chama violeta. Inclusive a gente fala muito nisso. O amarelo com o verde, o vitalizante laranja. O amarelo no azul, o refrescante verde, a natureza, reflexo dela. E o democrático cinza, que muitos veem com maus olhos, preconceituosos, que é aquilo que houve brancos e pardos, preto e branco, numa só voz. Então julgar os tons de cinza é ser antidemocrático. Percebam isso. A planta não se queixa da dureza da terra.
tudo absorve dela, mesmo dentro da gritante diferença. Ela, em sua consciência, entende que a terra é onde Deus retrata e expressa sua firmeza. E a terra entende que a planta é um movimento inverso, contrariando isso tudo. A planta é a maleável expansão disso. Mas ao olharmos com nossos olhos inconscientes para uma pedra, apenas vemos com interesse de exploração, como matéria-prima de nossas construções, para fugirmos cobertos daquilo que desconhecemos lá fora. Agora, ao olharmos para a planta, só vemos deformação. Não traduzimos as suas ramificações, suas raificações dentro da geometria universal. A planta está ligada à água, ao plano etérico. Ligado à água, também está ligado aos raios. Percebam isso, coisas que não vemos dentro dessa maia, que é a ilusão. Então, ao vermos a planta como expressão, só a vemos como incômodo, apenas folhas ao chão, galhos distorcidos, sem sentido, que desfiam o nosso lindo roupão. A planta não queixa o animal que invade seu logradouro, realizando sua polinização. O animal não queixa o uso do homem sob sua atração e em sua alimentação. O anjo que usa de expressão do homem, a sua mente, em sua imaginação para a criação, e o absoluto não vê nada disso culpável e visto com minimização, pois senão não haveria de haver um Criador e sua criação. Sem um inferior não haveria base estrutural para um superior. O tudo usa de tudo para construir, tudo através de sua essência. Não há culpados nem punidores, somente colaboradores. Nada que está consciente está incomodado com o espaço, comportamento, atos e função do outro. Não vem corrigir nenhuma expressão, porque compreende que ela é a sua expressão lá fora. Ali só está eu em outra função, que não tenho espaço e tempo de cumprir tudo em mim. A diferença realiza por mim o que não posso ser agora, mas posso lá fora. Tudo é sinérgico, cooperação, partes de um mesmo corpo. Como uma mão coça o outro ombro. Não há oposição, só lados experimentando a inevitável complementação. Ímãs para atração, para unificação, e se complementar no final. Realização. Realizar precisa de refração. Divisão. Unir para reunir, e assim fortificar. Nada pode combater suas próprias partes. Como a mão e um braço, não pode beliscar o próprio braço, onde estás colocado. Assim como o filho está no pai, contém o filho, e o filho contém o pai. E assim, aparentados, mais ou menos com autoridades distintas, são ainda inseparáveis. Como o artista coloca parte de sua alma na sua obra e se torna a sua obra. Então, se o pai ele condena o filho, ele está condenando a sua própria fragilidade no filho, e vice-versa. Em vez de perdoar, é perder a memória daquilo que ocorreu. Se esquecer se aconteceu alguma coisa. Se virou memória, foi sepultado. Não se move mais, então virou fantasma, que não é real. Como o é o remorso, a mágoa, o trauma.
Foi uma rixa de você contra você lá fora, passageira. Passou. Que um dia tende a morrer, como você não terá vida para sempre. Não há vida em nenhuma das partes que sobreviva para sempre. Tudo passa a ser passado. Exemplo de Maia, ilusão, por exemplo, é você observar as constelações. Os antigos, a partir de um nível muito restrito, no solo da Terra, olhavam para as estrelas e desenhavam figuras. Essas figuras elas não são exatas. Para se ver realmente o que está se vendo e compreender, você deveria estar na altura daquilo, para colocar tridimensionalidade naquilo e ver se aquilo faz um sentido. No entanto, hoje desenhamos, né, as constelações dessa forma. Quando você vai desenhar ângulos em um papel plano, você está usando só de uma dimensão, mas a sua percepção pode lhe enganar, lhe iludir e colocar volume naquilo ali, entre arestas, entre vértices e faces. Ali não está acontecendo, mas está acontecendo a um nível mental, mas sem objetividade. Mas quer dizer que essa plasmação não representa a realidade? Sim. Convenhamos que existem objetos angulares, táteis, mas eles também se desfazerão. Então, tanto é Maia o projeto como a realização. Devemos subir de nível para ver isso de fora e isso ter um sentido. Se vai sonhar, está inconsciente, é dito que estamos protegidos pelo sonho. Eu vou fazer uma pergunta. Você conduzir um veículo embriagado o protege ou o arrisca? Porque quando você estiver consciente, você vai longe, você não vai parar num poste, e nem numa árvore, e nem num buraco. Então tudo é ensinado para manter essa maia, porque a maia, ela ocultando, há um interesse quase pirata atrás disso. Os piratas diziam, né, colocavam medos, diziam que lá é um monstro, que aquela ilha não existe, que é uma miragem, porque o tesouro deles está lá ocultado. Porque eles não compreendem que ter consciência onde você está, levar Deus para passear, que eu gosto de dizer assim, o conduz para longe da inconsciência. Então a própria consciência te protege. Isso de dizer que estar consciente dentro de um ambiente dito mal te conecta com o mal é falso. É mais uma maia e mais uma ilusão. Por quê? Porque à medida que você está consciente, você já não está mais no mesmo lugar da inconsciência. Como água não se mistura com óleo. Paz reverencial.